Meu nome é Adamastor Humberto Pereira, eu nasci em Passo Fundo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, mas vim de lá com pouca idade, com 3 anos de idade, vim morar em São Leopoldo. Meus pais, Ataíde Pereira e Luz Maria Gomes Pereira, não eram aqui do estado. Meu pai era paulista, de Casa Branca, minha mãe de Lajeana, de Laje, Santa Catarina. Se conheceram em Passo Fundo, onde eu nasci. Vim morar em São Leopoldo, cursei os primeiros anos escolares no ginásio São Luís, São Leopoldo, e mais tarde no Colégio São Jacó, hoje Fevale. Hoje o Colégio São Jacó é a Fevale. Bom, lá fiz a minha formação até, na época, o curso científico, prestei vestibular para medicina, inspirado no nosso médico de família. Nós tínhamos um médico de família chamado Dr. Eggers, Armando Eggers, em São Leopoldo, era nosso médico de família, uma pessoa muito afável, muito competente, e que me inspirou a fazer medicina. Na verdade, eu não tinha nenhum parente, familiar ou ascendente médico. Então, essa foi a figura que me fez pensar em fazer medicina. Bom, prestei vestibular, então, na URGS em 1969, passei em dezembro de 68, na verdade, iniciei o curso em 69. Me formei em 74 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e passei, então, a procurar uma vaga na residência para cirurgia, que era o que me interessava. Já que desde o 2º ano de medicina eu acompanhava na Santa Casa, na enfermaria 13, nos meus horários vagos da universidade, eu passava na Santa Casa acompanhando os pacientes, acompanhando cirurgia, com 2 grandes colegas, o Dr. Aldo Ciâncio e o Dr. Ruben Gertweiss, Dr. Ruben ainda vivo e atuante atualmente. E, então, me chamou a atenção a especialidades cirúrgicas. Não sabia ainda muito bem qual a especialidade que pretendia. Uma coisa que me chamou a atenção durante esse período da Santa Casa, quando atendendo um paciente de enfermaria, um paciente com aneurisma de aorta. E perguntei então para o nosso preceptor o que estava sendo feito para aquele paciente, se ia ser operado. Disse, olha, as condições, nós não temos condições aqui na Santa Casa de operar indigentes com essa doença, porque ainda não existe técnicas seguras. Então esse paciente simplesmente vai tratar a hipertensão e não tem perspectiva de cirurgia. Um belo dia eu volto na enfermaria, o paciente não estava mais lá, meu paciente tinha falecido, tinha rompido o aneurisma. E aquilo me chamou muito a atenção. Então, mesmo antes de entrar na residência de cirurgia geral, eu pensava na possibilidade de fazer cirurgia vascular. Fiz o concurso para residência médica no Hospital de Clínicas, ali cursei 3 anos de cirurgia geral, e aí me candidatei a uma residência médica em São Paulo, no Hospital das Clínicas, chefiada, então, naquela ocasião, pelo Dr. Edgar Poechleão. Lá eu fiz a minha formação em vascular e depois pretendia visitar outros serviços fora do Brasil para ver quais eram as condições comparadas com as nossas condições aqui no Brasil. Consegui um estágio de fellow em Houston, no Texas, com 2 grandes cirurgiões, o Dr. Michael DeBakey, talvez o cirurgião americano mais famoso de todos os tempos, e o Dr. Stanley Crawford, que era especialista em aneurismas. Então, após o meu fellow, voltei a Porto Alegre, quando fui então contratado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Não havia ainda nem residência médica em cirurgia vascular e nem um serviço de cirurgia vascular formado no Hospital de Clínicas. Então passei ali como contratado, atendendo os primeiros pacientes de patologias mais graves da cirurgia vascular, até que em 1985 eu fiz o concurso para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a perspectiva então de montar um serviço organizado de cirurgia vascular ligado ao Hospital de Clínicas e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Isso efetivamente ocorreu nos anos subsequentes, até que em 1990 foi o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, credenciou o Hospital de Clínicas para a formação do serviço de cirurgia vascular. Então, oficialmente passou a existir um serviço de cirurgia vascular em 1990. Isso foram 35 anos atrás. Desde lá formamos vários médicos residentes, atualmente 2 por ano. Então, mais de 50 colegas passaram por aquela instituição, todos com uma formação excelente, vários dos egressos professores de outras universidades, ou mesmo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então é com muito orgulho que a gente passa essa etapa de formação do serviço de cirurgia vascular. Dentro do serviço de cirurgia vascular, a gente sempre estimulou a inovação, a pesquisa e a inovação, além da assistência. Então, em 1995, junto com o nosso colega Renan Flacker, que é um colega médico já falecido, mas que chefiava o Hospital da Carolina do Sul, nós implantamos as primeiras endopróteses de aorta no Brasil, as primeiras próteses bifurcadas, para a correção dos aneurismas. Então, uma cirurgia menos invasiva, cirurgia para a correção dos aneurismas de aorta, em que o Rio Grande do Sul foi pioneiro no Brasil no início dessa técnica. A partir daí, passamos a difundir essa técnica tanto no Rio Grande do Sul, como vários estados do Brasil, Peru, Colômbia, Uruguai, Argentina, Paraguai, vários países em que a gente formou equipes, treinou equipes para a realização dessa técnica menos invasiva para a correção dos aneurismas da aorta. E hoje o Hospital de Clínicas certamente é referência nessa técnica, porque talvez o nosso hospital, pelo menos no estado, é o que tem maior experiência nessa técnica endovascular para a correção dos aneurismas. A cirurgia endovascular no estado foi iniciada de modo muito precário em 1985, quando nós realizamos as primeiras angioplastias de aorta, mas não para doença aneurismática, mas para doença obstrutiva. E também, naquela ocasião, se passou a fazer as angioplastias periféricas. De modo bastante precário, hoje é praticamente rotina. Eu diria assim que mais da metade dos casos de obstrução arterial dos membros inferiores e da aorta abdominal são realizados por métodos minimamente invasivos, por punção da artéria femoral, introdução de balões, de angioplastias e colocação de stents. Então, vocês imaginam que naquela época, antes de 1985, era tudo com cirurgia aberta, tudo com cirurgia de grande porte, anestesia geral, e hoje em dia mais da metade dos casos são realizados com anestesia local e sedação, sem a necessidade de intervenção de maior porte que precisa pós-operatório. E a maioria dessas intervenções são feitas de modo ambulatorial. O paciente fica às vezes 12 a 24 horas em cuidado na sala de recuperação e vai para casa. Hoje, com essas técnicas menos invasivas, se diminui o risco do procedimento e também o tempo de internação hospitalar e as dificuldades do pós-operatório, principalmente dor pós-operatória, que diminuiu muito o maior conforto para os pacientes. Em relação à inovação e pesquisa, nós sempre tivemos interessado em pesquisa. Eu sempre dizia para os meus residentes, nós não precisamos ser os primeiros a fazer uma determinada técnica, mas também não podemos ser os últimos. Isto é, nós temos que estar sempre atentos com novos avanços, novas tecnologias, visitar serviços do exterior. Então, durante toda a minha carreira, eu praticamente visitei serviços todos os anos, um ou outro serviço em que uma melhoria técnica, uma nova técnica
era desenvolvido para atualizar todos os nossos procedimentos e os nossos protocolos de atendimento também. Então, a pesquisa sempre fez parte fundamental da minha carreira. E hoje eu estou afastado, eu dou mais aula para alunos da universidade, mas eu continuo na pesquisa. Então, na pesquisa e atendendo os alunos de pós-graduação que vão fazer mestrado e doutorado, eu continuo atuando. Então, a pesquisa faz parte inerente da minha carreira. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu passei então a atender no Hospital de Clínicas. Em 1979, conheci Elizabeth, minha atual esposa, também médica. Ela estava terminando o seu curso de medicina. Eu já estava formado há 6 anos. Conheci a Elizabeth como aluna ainda. Começamos a namorar, no ano seguinte casei, em 1990 casei, em janeiro de 1990, e tivemos 2 filhos, a Mariana e o Alexandre. A Mariana, minha filha mais velha, ela tem pós-graduação em cuidados paliativos, também atende pacientes, não é médica, mas ela é especialista em cuidados paliativos. E o Alexandre Araújo Pereira, meu único filho homem, cursou medicina, fez a formação em cirurgia geral, residência comigo em cirurgia vascular no Hospital de Clínicas, depois fez o fellowship na Mayo Clinic dos Estados Unidos, ficou lá 1 ano, e hoje é cirurgião vascular e meu colega de consultório. Não atendemos na mesma sala, mas é meu colega de consultório. Meu hobby, além de pescar, eu ultimamente não tenho pescado, mas eu gostava de pescar praticamente todos os anos, em vários locais, especialmente na Argentina eu pescava, e tênis, eu jogava tênis. Atualmente não jogo tênis, estou tentando jogar bem golfe, que é muito difícil, porque o tênis normalmente é um esporte que exige bastante das articulações, e eu tive problema de tendão, de ligamento, então abandonei o tênis e agora estou me dedicando ao golfe. Há muitos anos eu tinha o estímulo de colegas muito queridos, como o Dr. Vitola e o Dr. Jobim, que me estimulava a tentar uma vaga na academia. Mas estava muito atribulado de trabalho, não via assim, porque quando a gente entra na academia, tu também tem que não só receber, tem que doar. E agora eu tenho mais tempo, e então resolvi me candidatar. Olha que uma candidatura que eu não esperava que tivesse uma votação tão alta, mas eram 9 colegas, todos eles muito diferenciados, com currículos invejáveis e que realmente mereciam, cada um deles, estar na academia. E felizmente foi um dos escolhidos nessas 4 vagas. Muita satisfação que eu tenho um filho que hoje faz a mesma especialidade e é muito entusiasmado com as técnicas endovasculares. A minha esposa, Elizabeth, é otorrina, e ela sempre insistia que ele deveria escolher otorrino, né, como toda mãe, né, tentando convencer o filho a fazer a especialidade, mas ele escolheu, felizmente, fazer cirurgia vascular, e hoje é meu companheiro aqui. Sim. De consultório, das cirurgias de grande porte, a gente participa junto. Sim. Então é uma satisfação enorme. Sim.